palestrante, intitulada A Necessária Inovação das Políticas de Valorização Profissional, a Saúde do Professor em Pauta, será proferida pela professora doutora Regina Zanella Penteado, que é doutoranda em Educação, linha de formação de professores e trabalho docente, pós-doutora em Educação, Linguagem, Experiência e Pesquisa em Educação Física, Formação Profissional e o campo de trabalho vinculado ao CRIF do Canadá. Então, com a palavra, a professora doutora Regina Zanella Penteado. Alô? Bom dia. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui partilhando com vocês um pouco dessa minha trajetória, nessa experiência que vem de reflexão, perpassa várias áreas da fonoaudiologia, da saúde coletiva e da educação. Agradeço imensamente o convite da professora Gilmara, a oportunidade da FECAM de organização desse evento e principalmente quero elogiar, já de imediato, a temática, o espaço para essa temática, a abertura para a discussão, para a reflexão dessa problemática que a gente, eu estava comentando com a Kelly, a doutora Kelly, um pouquinho antes aqui, eu já venho sendo chamada muito para falar com fonoaudiólogos, que é a minha formação inicial, e também espaços de saúde coletiva para discutir essa questão. Mas no evento desse porte, voltado para gestores da área de educação, é a primeira vez que essa temática, que eu sou convidada para tratar dessa temática. Então, acho um espaço assim que a gente tem que valorizar muito, tem que reconhecer a preocupação de vocês, Então, o lugar desse tema nesse evento é muito importante e é um passo importante, é um mérito mesmo que a gente tem que destacar, a oportunidade de discutir isso num evento desse porte aqui. Então, agradeço imensamente a oportunidade. Bom, eu inicio com a minha trajetória, para contar um pouquinho de onde eu venho, para que vocês entendam a ótica da minha apresentação também, o olhar, de onde vem esse olhar construído, por que caminhos eu fui construindo esse olhar. Então, eu tenho uma formação em fonoaudiologia, fiz especialização na área de voz e sempre com enfoque para a voz profissional. Então, profissionais de jornalistas, radialistas, professores, atores, cantores que usam a voz profissionalmente. Nesse recorte, eu me preocupava com a questão da saúde vocal, das ações educativas em saúde vocal, com enfoque preventivo, Então, já vinha com uma atenção para isso e foi isso também que me levou para o mestrado, para o doutorado, essa preocupação com a prevenção e com a promoção da saúde. Eu fiz o meu primeiro doutorado na Faculdade de Saúde Pública, em São Paulo, na USP, e ali o enfoque era a questão da educação e saúde. E a minha tese de doutorado foi a questão dos aspectos de qualidade de vida e de subjetividade na promoção da saúde vocal do professor. Foi com professores de ensino médio da rede pública da cidade onde eu resido, Rio Claro, e tem uns dados interessantes que eu fiz um recorte para trazer também, apesar de já ter um bom tempo, foi em 2003, mas muita coisa ainda, infelizmente, é atual da realidade dos professores, então também vou apresentar um recortezinho desse trabalho aqui, porque dialoga bastante também com quem a doutora Kelly vai discutir depois, Então já fica uma ponte aí, uma ponte para diálogo. E também daquele doutorado, eu depois tenho algumas publicações, Então, por exemplo, A Voz do Professor, Relações de Saúde, Trabalho e Qualidade de Vida, que eu desenvolvi no período do mestrado e doutorado, que era a minha orientadora. Esse texto era Saúde, Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. Ele foi muito lido,
foi muito referenciado, principalmente na fonoaudiologia, porque ele fazia esse diálogo, né? Então já venho dialogando, voltando para essas questões há muito tempo. E foi publicado em 99. E recentemente, agora estou fazendo outro doutorado na área de educação, porque, né, estou no percurso acadêmico. Tem um texto publicado, Autonomia do Professor, uma perspectiva interdisciplinar para a cultura do cuidado docente. E, então, essa preocupação aí, né, da gente olhar para o professor, atenção para o cuidado, né? Então, um foco que não seja necessariamente tratar aquilo que já adoeceu, mas cuidar para evitar, né, e uma perspectiva do cuidado mais amplo também. Bom, então esses são um pouco da trajetória aí, né, que eu venho percorrendo. Aí eu queria pedir para o rapaz aí, por favor, colocar aquele slide que é o tese. Tá. Bom, então esse é o que eu fiz lá no doutorado. Então, que resultados, né, que eu tive que ainda estão atuais, né? Os dados mostraram a relação, que existe uma relação, no caso, entre qualidade de vida e voz, saúde vocal dos professores, quer dizer, aqueles que tinham uma qualidade de vida mais prejudicada eram aqueles professores, no estudo lá que eu realizei, que também tinham uma questão de saúde vocal mais precária, né? Então a voz tinha mais prejuízo, o impacto da voz na qualidade de vida tinha restrições maiores, e esses eram os professores que também tinham mais dificuldade, né, mais problemas na relação com a qualidade de vida. Então a gente percebe aí que existe uma relação entre a qualidade de vida e alguns processos de sofrimento do professor. E eles também tinham mais dificuldades em perceber o processo de saúde e doença vivenciado. Porque o sujeito não é só saudável ou só doente, né? Existe um caminho aí, alguns aspectos estão bem e outros começam a ficar ruim, né? Então, mesmo o sujeito adoecido, ele tem aspectos que estão bem na vida dele, embora muitas coisas estejam precárias. Então, é um caminho aí, né? E nesse caminho, na pesquisa, os professores têm que mostrar dificuldades em se perceber, e principalmente em relacionar a sua saúde com as condições de trabalho. Então, essa é uma coisa que foi pontada lá atrás, né, que é uma coisa a ser construída, essa relação, essa percepção do sujeito em relação à sua saúde e seu trabalho. Obrigada. Você pode pôr o outro slide, aquele... Não. O QV mais menos. Isso. Obrigada. Bom, esse é um estudo publicado a partir da minha tese, que foi publicada na Revista de Saúde Pública, 2007, está com o Penteado e Bico do Pereira, a parceria com a minha ex-orientadora, né? Então, aqui você tem a descrição dos aspectos da qualidade de vida dos professores do ensino médio, das escolas estaduais, de Rio Claro, né? Quando os dados foram levantados, em 2002. Separando aqui de maneira positiva e negativa os aspectos que estariam, que se apresentaram lá nos sujeitos, né? Então, só para a gente dar um ponto aí de partida também. Os aspectos negativos, o que eles citaram? Falta de oportunidade de lazer. Ou não tem, ou médias oportunidades de lazer, ou praticamente não as tem. Dinheiro insuficiente para as necessidades cotidianas, né, com impacto médio ou pouco, ou médio dinheiro ou muito pouco. A indisponibilidade das informações que eles necessitam. O ambiente de trabalho pouco ou muito pouco saudável, né, nada saudável, né, ou um pouco só saudável. Então, remete a pensar o ambiente de trabalho, a gente só olhar para o professor, temos que pensar também esse ambiente. Sentimentos negativos, como mau humor, ansiedade, desespero, depressão. A insatisfação com o sono, a insatisfação com o acesso aos serviços de saúde, a insatisfação com o meio de transporte
que possui. Com relação aos aspectos positivos, a capacidade de atribuir sentido à vida. Então, isso é uma coisa que foi muito valorizada, né? Os professores, eles têm essa capacidade, isso é muito importante. A capacidade de locomoção, né, que entendiam como boa ou muito boa. A satisfação com as condições do local de moradia, também estavam satisfeitos. Satisfação com a vida sexual. Qualidade de vida, entendida em geral como boa ou muito boa. Isso na percepção deles, quer dizer, qual é o conceito de qualidade de vida que eles têm? É uma coisa, né, que até os profissionais de saúde ainda têm, às vezes, uma visão um pouco restrita sobre a questão da qualidade de vida. Então, um conceito amplo de qualidade de vida é uma coisa a ser trabalhada, né? Então, eles avaliaram como boa ou muito boa, mas se a gente pensar que todos esses dados são de um instrumento que avalia a qualidade de vida, o fato deles apontarem todas essas coisas negativas aqui mostra que não está nem tão bom, nem muito bom, né, o conjunto da qualidade de vida. Então, aí mostra uma diferença do que é a percepção deles da qualidade de vida e o que eles realmente estão vivendo e sentindo. A satisfação com as relações pessoais eles colocaram também como positivo. E a dependência médica na vida diária, quer dizer, eles nada dependiam ou muito pouco dependiam. E a aceitação da aparência física também como um elemento positivo. Aí eu só quero fazer um parênteses, que é ali quando eu falo da satisfação com as relações pessoais, eu também fiz um grupo focal na minha pesquisa, e nesse grupo focal deu para perceber dinâmicas das relações de trabalho. Então, eu acredito que essas relações pessoais estão mais no foco privado, particular, da vida pessoal. Nas relações de trabalho apareceram muitos conflitos, muitos problemas com coordenação, com a equipe gestora, com falta de apoio, com algumas relações assim, de um tratamento depreciativo da equipe com relação aos professores, se sentiam às vezes tratados como criança, menosprezados em suas potencialidades e capacidades. Então, existem nós aí, existiam naquele tempo lá nessa pesquisa, e são coisas para a gente pensar, existem nós, às vezes, nessa relação, né? Então, que são aspectos que lá estão como positivos, mas a gente tem que fazer uma releitura disso também, porque tem duas dimensões aí, as pessoais e as profissionais, tá? Então, agora eu estou fazendo um doutorado em educação e lá na Unesp em Rio Claro, e ali, numa parceria com o professor Samuel de Souza Neto, nós desenvolvemos um estudo, que é esse artigo que foi publicado recentemente na revista Saúde e Sociedade, que foi a partir desse trabalho, dessa publicação, que se deu esse convite para que eu estivesse aqui hoje e apresentasse esse trabalho para vocês, tá? Então, tem essa trajetória, tem esses elementos que a gente foi construindo aí, e essas reflexões que agora eu estou tecendo ali, nesse doutorado, que faz uma outra leitura a partir do enfoque da educação, a partir do olhar da cultura docente, da história do trabalho docente, da cultura do magistério e dos modos de ser e estar na ocupação. Então, como ali eu estou trabalhando com a questão da formação do professor, do trabalho docente, então eu trago esse recorte da saúde, mas agora o olhar ele é agregado desses elementos aí que dizem respeito à questão do magistério em si, da história do magistério. E é essa leitura que eu venho aqui apresentar para vocês esse trabalho. Então, se chama Mal-Estar, Sofrimentos e Adoecimento do Professor, de narrativas do trabalho e da cultura docente, a docência como profissão. Porque aí a questão da gente pensar a valorização, não só do professor, mas a valorização do magistério como uma profissão, né? Então, essa é a discussão que a gente vem, porque aí pensar isso como profissão implica nessa valorização do sujeito, né, num contexto que é mais amplo.
dinâmica melhor. Obrigada. Bom, então, esse estudo, o que foi feito? Foi feita a metodologia, foi feita uma revisão narrativa, né? E nessa revisão narrativa, foi um estudo de levantamento de publicações, e a partir dessa revisão, os estudos que apareceram foram analisados em relação à visibilidade e à invisibilidade dessa problemática, né, do mal-estar, sofrimento e adoecimento do professor, no cenário social e educacional brasileiro. A atenção do estudo é dada para o trabalho docente e para a questão da formação do professor. O referencial que eu usei foi um autor canadense, que é Maurice Tardif. Ele é muito empregado aqui no Brasil, nos estudos de profissionalização e de formação de professores. Ele tem um texto interessante que ele fala das idades do ensino, né? É de 2013 esse texto. E ali ele coloca, né, a ideia do magistério caminhando numa perspectiva da profissionalização, de ser considerado uma profissão. Então, o trabalho docente aí para a gente pensar, né, que aí ele teria que essas dimensões sociais, as dimensões históricas, as dimensões culturais, elas interferem nos modos coletivos de perceber e de cuidar do corpo e da saúde e levam a adoecimentos. A origem do estudo, né? Então a gente se baseia na sociologia das profissões, né, para pensar a ideia de profissão e desprofissionalização, né? Então a construção da profissão, mas ao mesmo tempo tem aspectos que impedem esse caminho, né, e provocam uma desprofissionalização, né? Então essa dinâmica aí, né, de construção da profissão e ao mesmo tempo aspectos de precarização do trabalho, das condições às vezes do não envolvimento dos próprios professores nesse processo, os professores que estão de carreira, os professores que estão no trabalho, que sentem a realidade e que têm a identidade mesmo do que é a docência. Às vezes o não envolvimento deles nos processos formativos, né, porque às vezes a formação se dá mais na universidade e os professores de carreira se envolvem pouco nesse processo. O máximo que eles fazem às vezes é receber o estagiário. Então isso também é um processo que alguns autores falam que contribui para a desprofissionalização, né, para você não conseguir construir uma identidade profissional sólida, porque às vezes a formação está um pouco afastada da realidade, do cotidiano do trabalho. Aí vem aquelas críticas que falam, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Né? Aí o que eu aprendi lá na faculdade às vezes não serve. Agora que você vai aprender a coisa quando o sujeito começa a trabalhar, né? Aí esquece tudo que você aprendeu, agora você vai ver como é que as coisas são de verdade. Então isso é uma coisa que atrapalha mesmo esse processo de construção da profissão, né? Então, o envolvimento dos professores no processo de formação tem que ser um engajamento melhor. Né? Atualmente, eu estou acompanhando lá na Unesp também a residência pedagógica, né, que é uma proposta de uma configuração do estágio, né, uma forma de você amarrar o estágio de uma maneira mais engajada nessa parceria universidade-escola. Então a gente vê o quanto que isso agrega para os alunos, o quanto isso enriquece a formação, né? Nesse diálogo da cultura de quem está no trabalho com a cultura da formação acadêmica, né? Mas o que eu quero também trazer aqui é que essa cultura de quem está no trabalho tem alguns elementos que precisam ser repensados também. Então não é só fazer essa parceria, né? Porque às vezes essa parceria tem coisas assim que estão enraizadas e que a gente precisa refletir e que tem um impacto no processo de sofrimento, de adoecimento também. Só volta um pouquinho. Então tem essa questão da identidade profissional que eu falei e a questão da vocação, né? Que é o que a gente traz essa discussão desse texto, o magistério iniciou uma constituição
vocacional, né? Eu tenho um dom, eu tenho uma vocação, e se essa questão da vocação, até que ponto ela pode estar interferindo e reconfigurando esse adoecer em sala de aula? Essa vocação, ela não está repaginada, o que era o sofrimento, o que era a vocação, a atuação no contexto lá atrás, quando o magistério começou, como que isso pode hoje estar repaginado nesse processo de sofrimento em sala de aula. E eu quero só destacar assim, nessa apresentação, ao levar isso, ao trazer essa cultura do magistério para refletir, eu não estou condenando o professor, né? Não estamos culpabilizando o professor pelo seu adoecimento, não se trata disso, mas é uma questão que a gente precisa estar pensando, porque a gente acaba sendo, né, gestado nessa cultura. Então, isso acaba envolvendo, né? Mas não é uma questão de culpabilizar o professor. Vou deixar bem claro isso, né, antes da gente avançar na discussão. Bom, então, um panorama geral aqui, esse estudo de Gasparini, Barreto, Assunção, 2005, é um estudo da realidade brasileira, mas ele dialoga com as pesquisas internacionais. Então, ele está compatível, né, com os dados que a gente tem da realidade dos professores em outros países, na Europa, nos Estados Unidos. Então, quais são os problemas que impactam o professor e que fazem que são os principais processos de adoecimento que o professor vive? Os transtornos mentais e comportamentais, os distúrbios da voz e as doenças osteomusculares e do tecido conjuntivo. Então, esses são os principais que aparecem na maioria dos estudos, quase todos os estudos, mudando um pouquinho aí a questão das porcentagens, né? Por isso eu nem coloquei ali tanto por cento, porque cada estudo varia um pouquinho. Mas esses são os 3 processos de sofrimento mais impactantes na saúde do professor. Atinge os docentes do ensino público, em particular também, embora a gente tenha poucos, às vezes os estudos às vezes pegam mais professores da área pública, né? Mas também os professores particulares, né, impactam os 2 setores, de todos os níveis de ensino, todas as disciplinas, né? Então tem disciplinas que têm características específicas, claro. O professor de educação física, ele está no espaço aberto, ele não está numa sala, né? Então tem uma outra dinâmica de trabalho. Então essas configurações aí precisam ser olhadas também, né? Mas todos os professores, né, em geral, não tem uma especificidade por disciplina que vai ter outro processo. E em todos os momentos da carreira. Tá? Pesquisas isoladas, esse estudo tem um levantamento que foi feito, que mostra que assim, a maioria dos estudos com professores, eles são pesquisas isoladas e oriundas da área de saúde, a maior parte. Tem perspectivas, enfoques e recortes específicos das áreas. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo vai ter um recorte, um olhar mais para a questão da voz, né? O psicólogo vai ter um olhar mais para a questão, claro, da saúde mental. Então, dependendo de quem é o autor da pesquisa, ou quem é o grupo de pesquisa que realizou aquele levantamento, vai ter um olhar específico. Então, as pesquisas são isoladas em escolas específicas, ou no máximo em municípios. Dificilmente você tem uma pesquisa realizada assim, um porte maior, existe, mas são bem pouquinhas. E muitos restritas aí a unidades escolares e limites de município. São levantamentos epidemiológicos e muito focados na questão da queixa, sinais e sintomas. Então, o olhar sempre mais, né, no sentido de identificar o problema tal, e para nisso. E enfatizam muito as concretudes do ambiente e dos seus fatores de risco à saúde. Então, eu faz um mês mais ou menos, participei de um encontro lá na Unicamp sobre voz e trabalho, que aí o recorte era mais da questão vocal mesmo,
E deu para ver que a maioria dos levantamentos, eles estão dentro desse recorte. Vai mostrar uma pesquisa lá no Chile, aí vem os dados epidemiológicos, as porcentagens do adoecimento, quantos tem disponível, quantos não tem, e as questões de ruído, espaço, quantidade de alunos, e fica uma discussão bem presa nessa questão ambiental. Isso é muito importante, claro, mas as questões das condições de trabalho que envolvem as relações interpessoais, por exemplo, não são tocadas. Então, as relações entre professores e alunos, relações entre equipe de gestores, relações do professor com as famílias, com a comunidade, esses elementos acabam não entrando nos estudos. Então, tem aí ainda um passo a ser dado, tem um olhar a ser dado, porque tem questões aí importantes que inclusive repercutem nas questões de saúde mental, né? Do bem-estar de maneira geral, saúde mental, de uso da comunicação, da fala, né? Das relações. Então não é só espaço, né? Tem coisas ainda a ser avançar nessa área. E um ponto só, pode passar, é que eles não dialogam com a questão da profissionalização. Então, os estudos são feitos com um olhar, às vezes, mais recorte da saúde mesmo, e não dialogam com essa questão da construção da profissão docente. E, Maurício, a DIF traz, né, esse texto que eu falei para vocês, que a gente usa como referencial, pano de fundo aí para entender esse processo, as idades do ensino. Então, ele diz, né, a primeira, a idade profissional, a construção da profissão, a construção da profissionalização docente é um caminho que diz respeito a você sair da vocação, da idade da vocação e passar para as formas contemporâneas, né? Então, passar das formas antigas de ensino que caracterizam a vocação, o ofício, e passar para as formas mais contemporâneas que diz respeito à construção da profissão. Isso requer levar em conta as dimensões que são culturais e de socialização. Quer dizer, como que eu construo esse envolvimento do sujeito com os outros professores, o aluno que vai se tornar professor, o futuro professor, como que se dá esse processo de socialização, da construção da identidade profissional, de imersão na cultura docente, de relação, de aprender a ser professor, de se portar como professor, de agir, de pensar como professor, né? Então, isso diz respeito ao processo de socialização. Então, é a cultura e esse processo que importam também, além, claro, de outros elementos, valorização financeira, né? Então, outros elementos que constroem a profissão. De você ter a credencial, né? Então você ter o curso específico universitário para você ter aquela chancela profissional, quer dizer, não é qualquer um que vai poder ser professor se ele não fizer um curso de nível superior que lhe garanta essa certificação. Então tem várias questões que diz respeito ao que é uma profissão e delimitação do espaço profissional, esse campo profissional. Mas o que eu estou pontuando aqui, no recorte, é as questões culturais e de socialização docente. Tá? Então, dentre os entraves que existem para a profissionalização, que são vários, o mal-estar docente é um entrave, né? Essa lógica que a gente está trazendo para pensar aqui, que esse mal-estar docente entrava o processo de valorização de uma profissão, de construção de uma profissão. Né? Como é que você vai pensar que aquela profissão é interessante, uma profissão legal, se você sabe que você vai sofrer e adoecer, se você fizer esse passo, né? Se você fizer essa escolha. Né? Então, é uma coisa que depõe contra mesmo. E para quem está lá também, né? Nesse sentido de você dar sempre esse depoimento, né? Que muitas pessoas acabam já se afastando da ideia, né? Então, tem narrativas assim de que as pessoas estão lá, daqui a pouco não vai ter mais professores, as pessoas falam que as pessoas não querem mais fazer magistério. Eu vou, a realidade daqui, de salário narrado agora na abertura, né? Então uma realidade positiva e é um diferencial, mas é a realidade que a gente vê
por aí é salário de 2, 3 mil reais, né? Então, assim, essa construção, né, de você falar, eu vou sofrer, eu não vou ter condições, eu vou ter uma condição de salário muito prejudicada, então eu vou buscar outras coisas, né? E, então, para a gente valorizar no sentido de ser um espaço que agregue, a gente tem que criar caminhos realmente para chamar professores, chamar boas pessoas para ser professor, e não a última opção. Se eu não conseguir isso, eu não conseguir, então eu vou ser professor, né? Não é isso, é uma opção por opção mesmo. Estou até falando, é uma coisa que você tem que amar o que você faz, você tem que gostar e se sentir bem fazendo. E ter um retorno disso, porque todo mundo na vida, né, tudo que você faz, você tem retorno, porque as pessoas têm famílias, né? Então elas não querem, né, fazer os outros sofrer em função de uma escolha só que ela fez. É um bem-estar para ela e para a família, para a vida, né? Então o mal-estar docente, ele está nesse conjunto, que ele é um entrave sim para a profissionalização docente. A desvalorização do professor é um entrave, né, que a gente tem que enfrentar. A proletarização do magistério, então essas formas de trabalho, né, de flexibilização, que acarretam às vezes uma sobrecarga, né, do professor, construção às vezes de salário, enfim, né, dentro desse contexto aí que contribui para a proletarização. E a identificação do trabalho docente ao sacerdócio também é uma forma que dificulta esse caminho, né? Claro que a gente tem que gostar, a gente tem que amar o que faz, né? Mas ver isso como um sacerdócio acaba compactuando às vezes com a ideia da proletarização, da exploração, né? Que a pessoa na boa vontade, ela está fazendo aquilo no sentido muito voluntário, tá? Mas chega uma hora que não se tem mais remuneração por aquilo que você está fazendo, a remuneração vai sendo precária porque a pessoa está se doando, tem um sentido para ela, mas isso acaba prejudicando esse processo de construção e pensar uma profissão com uma valorização, com uma dignificação profissional. Então, há algumas questões referentes à problemática, né, que levantamos nesse estudo aí, do mal-estar, do sofrimento e dos adoecimentos dos professores. Como essa problemática se apresenta na literatura? Quais os aspectos abordados dessa problemática na literatura? E quais os enfoques que são dados? Quais suas formas de visibilidade e invisibilidade? Por onde que ela aparece, de que jeito que essa problemática aparece na sociedade e em que momentos que ela não aparece ou como que ela é silenciada, negada. E se essa problemática estaria vinculada à história do trabalho docente aos modos de ser e estar na ocupação docente e na cultura do magistério. Então, voltando ao estudo, nós fizemos uma revisão narrativa na base Cielo, tiveram 97 publicações. Entre os critérios de inclusão e de exclusão que nós elegemos, priorizamos pesquisas nacionais e as que tivessem mais do que um estado, porque, como eu falei, as pesquisas são sempre isoladas, né? Era uma cidade, era uma escola, então priorizamos o que é que tem com uma configuração mais ampla da realidade dos professores no Brasil. Então, tivemos 11 publicações dessas que ou era uma pesquisa nacional ou tinha mais do que um estado inteiro envolvido no levantamento. Então, aí tinha um número bem maior, né, de sujeitos envolvidos no estudo. E acrescentamos o estudo, um livro, né, Educação, Carinho e Trabalho, se não me engano, o título, Vanderlei Codo, que fala sobre a questão do burnout, do burnout em professores, né, que é muito ligado a estafa, né, o estresse e a estafa do professor no seu trabalho, que era um estudo nacional, né, ele foi feito em parceria com a Universidade de Brasília e vários sindicatos, envolveu muitas entidades e realmente foi um estudo nacional, não podia ficar de fora, embora no levantamento Cielo ele não apareça. Então foi acrescido aí, é o estudo de 99, mas é o primeiro e que foi feito de grande porte, então colocamos ele também nessa análise.
Então, deu 12 publicações. Nessas 12 publicações, a maioria eram todas pesquisas empíricas e principalmente de outras áreas que não a educação. Então, psicologia e fonoaudiologia eram as que mais lideravam ali nos estudos. Então, o que a gente pode trazer para cá para pensar assim, tem uma carência, quando se faz estudar uma auditória docente, tem uma carência de uma abordagem interdisciplinar. São recortes de áreas específicas, não tem estudos que juntam vários profissionais de várias áreas para fazer uma leitura mais abrangente. Os autores e os grupos de pesquisa desses estudos aí não se repetiam, então isso foi uma coisa interessante, não é dizer, tem um grupo que só pesquisa isso e só aquele grupo fala disso, não tem várias pessoas em vários lugares diferentes, né, pensando essa questão. O que mostra, né, que tem essa temática suscitando interesse, está suscitando atenção, está despertando a atenção das pessoas. Tá? Os principais aspectos da problemática a partir desses 12 estudos aí. Eles têm um recorte epidemiológico, de identificar os problemas, né, de caracterizar os problemas, quais são os problemas, a porcentagem que eles aparecem, as doenças e tal. E esses levantamentos afirmam que realmente, de novo, são as doenças mentais, os problemas de sofrimentos mentais, vocais e do aparelho locomotor que predominam. Mas o enfoque epidemiológico pode ocultar outras facetas e dimensões da problemática, é o que eu estou trazendo para vocês aqui, né? Esse recorte que só olha o problema não vê outras coisas que estão acontecendo ali na realidade do trabalho docente. Existe uma naturalização da problemática, isso aparece nos estudos, que os professores, então muitos estudos mostram que os professores estão apartados dos estudos sobre corpo e saúde. Então, quando se fala da saúde, quando se fala sobre o corpo, não se fala, estudos são feitos com áreas. Os professores não entram, não são objeto desses estudos. E existem interpretações distorcidas do processo saúde e doença. Quando eles veem que a problemática, esses sofrimentos todos, são parte entendem que aquilo é parte da docência. Então, eu sou rouca, eu tô disfônica, mas eu sou professor, todo professor é rouco. Você vai dar aula, agora você vai ver, agora você vai ser rouco. Agora você vai... Então, é como se isso fosse uma parte, uma identidade, né? E não é para ser, né? Né? Então, você vai agora você vai ser estressado, né? Então, essa ideia de que aquilo já é parte, então você começa a não ver aquilo como um problema a ser lidado, não ver aquilo como uma questão a ser enfrentada, a ser transformada. Isso é uma distorção dessas leituras aí. Com relação às políticas públicas, os estudos mostram que as reformas educacionais acabaram sendo feitas sob influência das mudanças do trabalho, né? Então, esses alinhamentos da escola à empresa, uma visão de escola muito vista numa ótica empresarial, né? Os processos de flexibilização do trabalho, intensificação e precarização, né? Então, que essas reformas educacionais acabaram, de algum modo, repercutindo e fomentando esses processos, né? Que acabam contribuindo, às vezes, para o adoecimento e para o sofrimento. E que a falta de políticas orientadas para o cuidado, para a promoção da saúde e para o bem-estar dos professores. Então, políticas específicas voltadas para isso, né? Então, por isso que a importância, novamente falando, a importância de abrir esse espaço aqui para discutir isso num evento que é de gestores, né? De preventes, é muito importante, né? Então, é uma luz no fim do túnel quando a gente olha essa realidade aí. E a organização do trabalho docente, ela é pontuada no sentido de que o contexto educacional tem sido um espaço, ou lugar, né, de conflitos entre o afeto e razão, né? Então, essa é uma realidade do trabalho docente que essas relações são conflituosas,
né, entre afeto e razão. Então, é você querer o que você pode, o que você gostaria de fazer e o que te é possível fazer, né, o que você deve fazer e o que você gostaria de fazer. Então, esse conflito aí, né, que há também outro conflito entre autonomia e controle, a dificuldade de relação e de interação com alunos, com pais, na própria escola, entre os pares, professores e entre professores e equipe gestora, também entre a equipe gestora e o próprio sistema educacional, as hierarquias do sistema, né? Então, tem dificuldades aí nesse trâmite, que diz respeito à organização do trabalho. E a falta de apoio, de colaboração e de reconhecimento que os professores, né, pontuam muitas vezes. Outra questão em relação à organização do trabalho que é importante pontuar é que as relações sociais na escola, quando elas são boas, elas configuram como um fator de apoio, de proteção contra o mal-estar docente. Né? Então, às vezes, quando tudo vai mal, mas você tem uma equipe que se ajuda, uma equipe que se apoia, você tem uma rede de colaboração, né? O apoio social, nesse caso, ajuda a pessoa a enfrentar, a superar e a sofrer menos, né? Adoecer menos naquele processo. Bom, aí eu trouxe esse eixo aí da naturalização da problemática, tentar entender um pouquinho que relações que isso pode ter com a cultura, né? Cultura docente. O imaginário da docência, histórico da docência, ele vem muito relacionado à ideia de sacrifício, sacerdócio, de doação, né? Isso aí, né, vários autores colocam aí, né, que existe até uma tendência à ideia de doação e do sofrimento como um fenômeno de deformacional da negação do prazer e de renúncia ao lazer. Então, desculpa, aqui são dados que vêm de estudos, né, desses estudos que desses 12 estudos aí, eles identificam que, assim, essa ideia, né, de uma negação do prazer, de renúncia ao lazer, como parte dessa ideia de doação. Então, não, eu não vou sair, não, eu não vou, mas é porque eu tenho que fazer isso aqui. Não, eu tenho que corrigir esse meu horário de trabalho, eu tenho que preparar essa aula, eu tenho que... Não, então eu não vou, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo. Então, é uma forma de... Você está trabalhando, você está, claro, né, dignificando o seu trabalho, a sua responsabilidade, né, mas, ao mesmo tempo, essa ideia aí, né, de doação e sofrimento, né, travestido aí desse lado aí de negação e renúncia ao lazer. Os professores precisam ressignificar aí, né, esses textos pontuam o absenteísmo, como são coisas a gente para pensar e fazer uma releitura, né, as faltas dos professores, o absenteísmo, esse afastamento das atividades, ele tem várias formas de você interpretar, né? Ele afastou porque ele está doente, mas também tem autores que trazem assim, às vezes ele se afastou e ele se recupera nesse período, ele busca uma ajuda nesse período, ele precisa respirar nesse período, né? Às vezes esse distanciamento é necessário para que ele se sinta melhor e volte. Então esse absenteísmo, às vezes ele tem um lado também de busca de melhoria, né? Então tem que parar e analisar o que quer dizer esse absenteísmo, como é uma fuga também, né? Como ele pode estar, esse adoecimento é uma forma de ele também estar se afastando daquilo que faz ele sofrer. Às vezes é uma ajuda, às vezes é uma recuperação e às vezes é simplesmente um sinal de distanciamento mesmo. E existe também o presenteísmo. A gente fala, o professor não falta. Não, na minha escola ninguém falta. Tá, mas e essa presença, ela está com qualidade? Porque tem o presenteísmo, que é aquele negócio, eu vou morrado, eu vou sofrendo, eu vou com raiva, né? Eu vou revoltado, eu vou um trapo, eu vou à base de medicação, eu estou à base de medicação para conseguir trabalhar e não faltar, para não faltar.
Então, aí é uma presença, né, uma presença de qualidade, ou é esse presenteísmo, onde a pessoa está mais doente ali do que se ela tivesse faltando no sentido, né, né, não falta para falta, né, mas para a gente analisar, presenteísmo, absenteísmo, o processo de reabilitação funcional, o que ele significa também, né, na carreira, o que ele significa enquanto busca, né, de caminhos. E a questão do ócio e o lúdico, né, que é uma coisa que está muito pouco presente, né, a questão do ócio e o lúdico, né, então a ludicidade, o momento onde a pessoa, né, porque tem a ver com aquela questão lá da doação do sofrimento como uma renúncia ao lazer e negação do prazer. Então, a falta do ócio, né, como lidar com o ócio é uma questão complicada, que precisa ser também pensada na cultura docente. As questões do corpo, da saúde e da vida deveriam integrar a cultura docente. Isso é o que colocam aí, né? Tem uma lista aí de autores aí, 6 autores, que colocam essas questões aí que aparecem nesses textos do nosso levantamento. Então, os professores têm dificuldade em perceber o processo de saúde e doença, que eu trouxe lá na minha tese, já pontuei lá para vocês. Demoram para buscar serviços de atenção à saúde e procuram ajuda somente no limite das forças, quando o mal-estar é insuportável e outros mecanismos de defesa não dão mais conta. Isso é uma autora que traz aí, Brito et al. Cabe observar, né? Aqui é um dado de uma colega lá, do grupo de pesquisa lá da Unesp de Rio Claro. Ela fez uma pesquisa com relação ao uso da literatura de autoajuda. Tá? Então, é uma outra coisa que ela identificou que está vindo com muita força em algumas escolas, né, em alguns espaços aí de discussão da educação. Algumas escolas do estudo dela chegavam a pedir que os professores, no HTPC lá, no HTPC que era para discussão, a proposta era, não, leiam algum livro de autoajuda, mas não pode ser outra coisa que não seja autoajuda. Ah, mas não pode ser um livro teórico. Não pode livro teórico, tem que ser de autoajuda. Então, às vezes, a própria equipe gestora trazendo isso como uma proposta para os professores, né? E sim, um movimento também muito grande dos professores buscando isso. Então, eu trouxe isso para essa apresentação. O trabalho dela não fala de mal-estar docente, mas eu estou trazendo isso porque será que essa busca de literatura de autoajuda não tem a ver com sofrimentos não processados, não acolhidos, não elaborados, não canalizados para serviços que pudessem dar um apoio adequado, e o professor acaba tendo que recorrer sozinho a esses tipos de textos para ajudar a vivenciar seus processos, né? Será que aqui também não tem uma coisa mascarada aí? Porque essa literatura de autoajuda dos professores do estudo da Arnost ali, relatam que faz uma aproximação com as situações cotidianas dos professores, que considera a dimensão humana da docência, que ajuda na dimensão pessoal, que às vezes são dimensões que às vezes não tem muito espaço para ser trabalhadas, e a pessoa acaba buscando sozinha. O fato dessa literatura ocupar espaços oficiais na formação e na profissão docente acaba sendo indicativo. Parece que até em alguns concursos ela identificou que essa literatura fazia parte da lista de referências para prestar concurso, né? Por isso, os espaços oficiais ali, né? Então, estou trazendo isso para cá para a gente pensar assim, será que essa literatura não indica lacunas e fragilidades nas políticas de formação e de desenvolvimento profissional docente que potencializassem, no caso, a profissão? Tá? Então, resumindo, tem uma invisibilidade do cuidado e da promoção da saúde na cultura docente. E tem uma negligência do bem-estar docente na organização do trabalho escolar. Então, essa questão na escola é pouco, não tem espaço, né? Salvo raras exceções. Okay? Depois a gente vai poder, acredito que na apresentação da doutora Kelly, vocês vão ver que tem esperanças, né? Bom,
Então, a organização do trabalho docente e a promoção do bem-estar, do cuidado e da saúde do professor são tópicos que não costumam ser tocados nas políticas públicas e nas reformas educacionais, né? Isso é um autor aí, Cortez, está trazendo aí para a gente. Existe na área de voz, existem alguns focos, existem algumas iniciativas na questão da voz do professor. Tem um movimento bastante grande, principalmente na PUC de São Paulo, né? Com um grupo liderado pela professora doutora Leslie Piccolotto Ferreira. Então tem bastante coisa sendo desenvolvida. Ela é uma pessoa que tem esse mérito, né, de conseguir agregar bastante pessoas à volta dela e tem tomado à frente aí muitas iniciativas quando a questão é da voz do professor. E alguns estudos vinculados a essa equipe dela fizeram, né? Então, um levantamento, por exemplo, que é feito em 2009, existiam 22 leis estaduais na região sudeste com o foco em voz do professor. E essas leis, elas previam parcerias entre as secretarias de saúde e educação. Essas leis previam. Essas parcerias envolviam cursos teóricos e práticos anuais com fonoaudiólogos. Então, uma vez por ano, uma palestra ou 2 palestras, ou oficinas que fosse, né, vivências, não sei, com professores. Então, seriam propostas pontuais. E também tratamento médico clínico médico e fonoaudiológico para os casos de distúrbios da voz. Então, quem já tinha um problema teria um espaço para terapia, para acompanhamento médico e terapia fonoaudiológica. E para aqueles que não tinham, ou que o problema, né, não estava no estágio, então aí teriam esses encontros anuais. A gente sabe que essas iniciativas pontuais têm um mérito de informação, de conscientização, de suscitar a pessoa, sensibilizar a pessoa para parar para pensar naquilo, mas uma coisa pontual não surte efeito, não surte efeito de transformação, né? Então teria que ter uma intervenção processual, teria que ter um projeto, uma coisa com uma outra configuração. Em 2018, foi instituído o protocolo DVRT, né, que é o distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Esse protocolo vai poder ser utilizado agora e ele normatiza, ele passa recomendações para a vigilância e saúde do trabalhador e faz recomendações para RENAST, né, Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador, quanto a ações de prevenção e de ação com relação aos casos de distúrbios de voz relacionados ao trabalho. Tá? Isso para vários profissionais que usam a voz profissionalmente, mas principalmente o professor. O professor é o principal. E aí, tinha um projeto que eu não sei, parece que ele parou, parece que o deputado que o propôs não está mais, ele foi levantado nesse encontro de voz de trabalho que eu falei, mas teve um projeto de lei que seria um projeto de lei nacional sobre saúde vocal, mas parece que eles vão retomar agora, né, que PECTA, tal, mas estava tramitando esse projeto, mas ele também tem esse enfoque anual, com otorrino, fono, assistente social, né? Então são questões que assim, precisam ser vistas no caráter de como estão sendo propostas. São iniciativas importantes, tá? Mas tem características aí que a gente precisa aprimorar. Bom, então tem uma invisibilidade dessa temática, né, que envolve o corpo, cuidado da saúde e bem-estar de professores, nas políticas e nos contextos de trabalho docente, também nos espaços de formação e desenvolvimento profissional dos professores. Quando eu falo desenvolvimento profissional dos professores, envolve desde a formação inicial continuada, tá?
Então, pensar os espaços da graduação e pensar das licenciaturas e tal, e pensar também os espaços de trabalho. Então, em todos esses trâmites aí, essas temáticas aí tem pouco espaço. As perspectivas, quando tem, são fragmentadas, como já falei, visto que tem recortes específicos. E os professores, eles são sempre público-alvo das ações, isso é um problema também. Eles não são participantes da elaboração dos projetos constituintes, a ação é prevista para eles, é algo que vem de fora para eles, eles recebem, né? Então, como que eles pensam essas questões, como que eles poderiam, né, ser mais envolvidos nesses processos? Isso daria uma outra configuração, para outros elementos aparecerem também, senão vem só de uma ótica de fora para dentro, da saúde para a educação, né? E não das realidades vividas pelo próprio professor. Então, falta aí o protagonismo dos professores nessas ações, né, previstas. E quais forças aí estariam dificultando a atenção para essas temáticas? É uma questão que a gente traz para refletir. Se faz parte das narrativas do trabalho da cultura docente, né, o que precisaria, né, para pensar a questão do corpo, da saúde e bem-estar dos professores, como isso agregaria para pensar a docência como profissão? Bom, acho que eu já falei, pode passar. Então, voltando às idades do ensino, né? Então, na idade do ensino como vocação, que o ensino era visto, né, como o ensino começou dentro do ensino religioso, a escola, né, como ela se configura hoje, né, então o ensino ele começou como um trabalho no espaço religioso, vinculado às igrejas, né, do século VII até XIX. Então os professores, tinha esse ideal, o professor era muito idealizado no sentido de virtude, de perfeição, né? A ideia de caridade, doação, sofrimento eram vias de redenção. Então, isso, o sofrimento valorizado como uma forma de se redimir, né, de redenção. O ensino visto como um dom, uma profissão de fé, uma missão, uma doação, né, para ser cumprida em tempo integral. Então, o professor é aquela coisa de tempo integral, né, de você se doar em tempo integral, né, diferente das profissões, não, você encerra seu expediente, fecha a porta, vai embora, acabou. Né, 6 horas, eu vou para casa, vou ver minha vida. Não, o professor leva todo o seu trabalho para casa, né? Então, essa ideia de uma coisa de tempo integral permanece até hoje. A pedagogia com caráter naquele tempo lá, né, muito moral, de práticas orientadoras para controle e disciplinamento das crianças e do corpo. Então, essa lógica de disciplinar, de controlar, também acaba impedindo, às vezes, o professor, né, de lutar para transformar certas realidades, porque ele, na verdade, está contendo, está reprimindo, não, isso não pode, isso eu não posso sentir, isso eu tenho que controlar. E a ideia do maniqueísmo, né, entre o bem e o mal, né, tudo ou nada, né, então as coisas maniqueístas, né, muito díspares, né, então essa lógica bom, né, aqui no contexto, né, do bem e do mal, então o que faz o bem, o que faz o mal, e isso a gente vê até nas ações em saúde, até hoje, as ações higienistas, elas são muito o que faz bem para a saúde, o que faz mal para a saúde, né, e a gente tem processos intermediários aí. Na idade do ofício, né, que é uma instituição da República, o ensino público passa a existir, no século XIX e século XX, o ensino ele passa a ser visto como um trabalho, então muda um pouco aquela configuração, né? Mas, e as mulheres, né, que aí começa essa caracterização da feminização do magistério, né? Então, as mulheres vão para o magistério, começam, né, a dar aulas, e então a gente tem a socialização docente muito marcada pela feminização. Quer dizer, as mulheres, né, naquele tempo ainda numa condição de desigualdades, sofrendo hierarquias, preconceitos, discriminação. Então, essa condição da mulher na sociedade, né, daquele processo do ensino como um ofício, a gente ainda tem marcas disso, até hoje ainda se faz presente.
E os estereótipos da mulher, né? Que é afetividade, sociabilidade, sensibilidade, autocontrole, organização, capricho, timidez, paciência, obediência, submissão, docilidade, delicadeza, abnegação, desprendimento, devoção, sacrifício, né? Todos esses qualificadores aí atribuídos naquele momento histórico, né? A ideia da mulher, muitas vezes isso fica carregado na cultura docente. Doutora Regina, só uma questão de tempo, né? Só cronometrando a lista. Nós temos ainda a próxima, se conseguir fazer algumas considerações, ainda agradecemos. Tá bom. Eu vou fechar o slide, eu passo. Bom, e na idade do ensino como profissão? Então, o ensino se visto como atividade profissional, né? Que vê o trabalho docente como um trabalho complexo, né? Então não é uma coisa simples que qualquer um pode fazer, né? Tem uma complexidade e que exige conhecimentos específicos, autonomia, formação universitária. Tem saberes docentes que são específicos e muito pouco conhecidos ainda, né? O que o professor faz em sala de aula, quais são as manhas, as dicas que eles têm, todos aqueles traquejos, aquelas coisas, são saberes, são formas que a experiência vai construindo para eles. E esses saberes são pouco caracterizados ainda, né? Então, a formação de professores, aí tem um aspecto, né, que com a profissionalização, então, acaba ganhando visibilidade. Só que tem um argumento que faz, então os professores precisam se formar, fazer uma formação continuada, né? Uma ideia de que a escola vai mal porque o professor vai mal. Isso chama-se, tem textos que falam, o argumento da incompetência, quando associa a precariedade do sistema educacional à baixa qualidade dos professores e a uma formação insuficiente. Então, coloca os professores numa relação de culpa e de responsabilidade sobre a precariedade como se ele não tivesse preparado. Mas, na verdade, tem aspectos dos saberes docentes dele como professor que ainda não foram bem identificados, né, valorizados, reconhecidos, né? Isso, pode ir lá. Bom, então, alguns espaços sociais de formação, de socialização e desenvolvimento profissional docente merecem atenção especial. São espaços das licenciaturas, né, da formação dos cursos, das universidades, com uma formação universitária mais ampla, porque a gente tem cursos de formação de professores, né, de licenciaturas, que às vezes não integram universidades. E a vivência universitária tem uma outra característica também, né? O espaço do estágio na escola, que é um espaço para a gente reconstruir, repensar esses valores, repensar essa cultura, esses saberes dos professores, onde se constrói a identidade dos novos professores. O trabalho docente na escola e na comunidade, então é outro espaço de socialização importante. A sociedade e a cultura midiática, né? Então, como esses professores são vistos na sociedade, como eles são representados na mídia, nas propagandas, nos filmes, nas séries, nas novelas, né? Em todos os espaços que a mídia se posiciona, nos discursos dos gestores, né? Então, nas falas dos gestores, como que os professores são falados, ou como que o trabalho escolar das universidades e do professor é visto, né? Muitas vezes é visto de uma maneira pejorativa, né? Degradante, né? E então é um espaço de construção, né? De socialização, de construção da identidade e reafirmação dessa identidade. Então, o espaço não pode ficar de fora de ser pensado. E o das políticas, só faltando. Tá, acho que volta mais um. Não, acho que volta mais um. Isso. Então, olha, só para fechar, nós propomos então pensar a saúde e o bem-estar de professores como elementos que podem contribuir para a análise da cultura e da socialização docente, em vistas à valorização, ao protagonismo e ao respeito e à dignidade
da pessoa e do profissional. Professor. Obrigada. Obrigada, professora Regina, né? Agora a gente abre, não sei se alguém da plateia tem alguma questão para a doutora Regina, né? Por favor, o contato dela. Por favor, Você quer colocar no último slide, por favor, teu contato? Mas é o último slide. RZ Penteado. Aí, ó. Lá embaixo. rzpenteado@uol.com.br. Algum questionamento para a doutora? Então, eu tenho um. Então, assim, doutora, eu acho que muito bem a explanação, né? Professora, a partir de sua palestra, quais os elementos não poderiam faltar em propostas de políticas de atendimento à saúde e melhoria das condições dos professores no sentido de evitar, minimizar ou até mesmo eliminar decorrentes problemas de saúde, nos quais nos deparamos no dia a dia das escolas públicas de todo o país afora? Quais os elementos, assim, seriam necessários em pensar e propor uma política pública para esse atendimento ao profissional da educação? Eu fui apontando, né, os espaços aí ao longo da apresentação, os vários pontos aí que a gente tem que olhar, né? E aquele slide, eu acho que o último slide, ele sintetiza isso, né? Eu acho que tem que olhar para a formação dos professores, né? Tem que ter um espaço na formação, nas licenciaturas, nas universidades, para se pensar. Existem problemas, inclusive, assim, de estudos com qualidade de vida de estudantes universitários. Não? Pensar saúde, aí já vou abrir um pouquinho o leque, né? Pensar saúde dentro das licenciaturas também, na verdade, tem um adoecer aí que existe na própria no processo de graduação, no processo de formação, que diz respeito à condição do estudante universitário. Mas, especificamente, pensando na profissão docente, né, tem elementos aí que a gente tem que trabalhar já desde o início da formação. Então, a pessoa decidiu que ela vai ser um professor, ela está no curso de licenciatura, já é um espaço para a gente trazer essa discussão. Mas, como eu pontuei também em um outro momento, quem está trabalhando é o modelo. Vai ser modelo nos estágios, vai dialogar, o que a pessoa está fazendo, as formas dela se cuidar, reflete no que o aluno que está começando, o novo professor, né, o futuro professor, como ele vai se espelhar, né? E às vezes, já se tem o professor adoecido e mostrando que adoecer é normal dentro dessa profissão, se já tem essa desvio, né, da percepção do que é saudável e do que não é, o aluno, o novo estagiário que está chegando ali, o futuro professor, já aprende que aquilo é natural, já pega aquela distorção para ele, né? Então tem que ter um espaço para discutir na universidade, tem que ter um espaço para cuidar disso no trabalho, tem que ter uma política que olhe para a formação e para a situação do trabalho, que aí é o desenvolvimento profissional. A ideia de desenvolvimento profissional, que essa questão do bem-estar possa fazer parte de uma lógica de se pensar a construção de uma profissão que está na graduação, mas também está no espaço de trabalho, na formação continuada, nos cursos de formação continuada e no serviço. E uma das questões que eu estou mexendo agora, né, na minha tese atual, é a questão também das interações, das relações interpessoais, né? E a ideia de colaboração também no trabalho docente, que o trabalho docente ele se constituiu também muito a portas fechadas. O professor dentro da sua sala, ele trabalha, ninguém sabe muito o que acontece ali, ele também não divide muito o que ele faz com o que o outro faz, né? Às vezes dá uma dica para o outro e tal, mas assim, os processos, as dificuldades do trabalho, que estava naqueles slides que eu tive que correr ali, mas os processos, assim, as dificuldades que as pessoas vivenciam não são muito partilhadas, né? Então tem que ter políticas
também para incentivar esses processos de reflexão sobre a prática, que começa já desde a graduação. Desde o momento que a pessoa vai no estágio, ele volta, aquela dificuldade que ele traz, ele não vai só fazer um relatório e entregar, né? Então tem espaço para discutir isso, os colegas podem palpitar, os próprios professores que estão no estágio, como é que eles acompanham essa formação, né? Então essa ideia de uma construção é uma lógica de colaboração, de apoio, isso é muito importante, né? Ok. Doutora Regina, mais uma questãozinha aqui, é a professora Jodete, do município de Caçador. Tem uma pessoa que levantou a mão, não. É o grupo, a Jodete lá. Então, José, isso, de Caçador. Ela diz assim: conhecemos essa realidade da saúde física e mental do professor. Como a sua pesquisa encontrou alguma solução para o diagnóstico? E aí ela coloca aqui que o município teve um alto custo na questão dos atendimentos dos atestados. E outra questão aqui que ela coloca é que os alunos perderam mais de 60 mil horas de aula, né? Ao mesmo tempo que os profissionais da educação têm o direito, né, é claro, entendendo a questão da saúde do professor, mas o aluno também tem o direito das horas aulas, né, decorrente da própria legislação. Como a senhora vê essa questão? Então, essa questão da saúde do professor, ela tem um impacto horrível na educação, né? Não é só um problema dele, ele está sofrendo, ele vai descuidar, ele merece um cuidado, né? Isso tem que ser pensado como política pública, porque é exatamente isso. O professor, quando ele se afasta, o aluno ele perde a rotina, vem um outro professor que não está habituado com aquela sala. Hoje a gente tem uma outra realidade também que agrega um complicador, né? A questão da inclusão. Então, você tem muitos alunos, às vezes, com autismo e que são alunos que precisam de uma rotina, que tem uma identificação. É muito difícil já ter essa identificação com o próprio professor. Aí ele se afasta, vem um outro. Isso é um cumprimento, isso é um prejuízo muito grande, principalmente para esses, até mais do que para os outros, né? Porque eles têm uma dificuldade muito maior de lidar com mudanças, né? Então, essa questão tem que ser pensada e tem que ser cuidada para que não chegue nessa situação, para que ele não precise se afastar, né? Para que ele possa trabalhar bem e com saúde, porque isso vai refletir na qualidade do ensino, porque isso vai ter melhoras, né, na relação com os alunos, isso vai ter impactos, com certeza, também no processo educacional, tá? Então é isso. Na verdade, a ideia é de se prevenir, a ideia é de se cuidar para não chegar nesse ponto do afastamento, porque realmente quando acontece. Agora, o afastamento tem as várias leituras, né? Que eu falei, que são processos que precisam ser melhor entendidos. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que mesmo os dados que a gente tem, às vezes, de estudos, de casos de voz, assim, tem muita coisa que não é nem notificada. A maior parte não é notificada. Então, a gente não tem ainda dos ambulatórios de saúde do trabalhador, os centros de referência de saúde do trabalhador, os CERESTs, por exemplo. Muitos atendimentos são feitos, mas não é feita a notificação né, a abertura de CAD, que são os indicadores que depois vai para o governo e gera os índices de adoecimento. Então, tem coisa que não é nem... mas está mascarado ainda, não está tendo visibilidade para que a real dimensão do problema apareça e que se possa trabalhar, né, no sentido de... Mas o caminho eu acho que é pensar essa cultura docente, essa cultura de dignificação do professor, de valorização do professor, que é uma coisa a ser construída na graduação, na escola, nos trabalhos, no cotidiano de trabalho, na valorização, no apoio ao trabalho do professor. Claro, né, gente, um trabalho de qualidade, né? Se a pessoa também não está bem colocada, se a pessoa não tem condição de fazer um trabalho, ela tem que também ser ajudada a pensar mesmo os caminhos que ela quer. Né? Se ela está feliz ali, se é isso que ela quer, as condições têm que ser dadas, condições de trabalho, materiais, apoios sociais, têm que ser dadas. Os professores às vezes se sentem muito sozinhos, muito desamparados.
sem materiais, sem apoio. Às vezes ele tem uma dificuldade, mas a própria escola não apoia, né? Às vezes apoia a família, mas não valoriza o professor. Escola particular às vezes é pior, né? Porque daquela preocupação de não milindrar a família, de não, né? Então às vezes acaba. Então tem questões aí que são bem amplas e deve ser no sentido da valorização e do cuidado do professor para que não chegue nessa situação, né? Porque essa situação gera prejuízos para todo mundo. Ok, doutora, muito obrigada pelas suas colocações e vamos dar sequência, né? Agradecemos. Então, a plenária, vamos para a plenária 3 agora, que vai tratar a questão da gestão pública e as possibilidades legais, técnicas e pedagógicas para melhorar as condições de saúde dos profissionais do magistério. A excelente palestra que acabamos de assistir trouxe para a discussão a necessidade de encararmos os problemas decorrentes da saúde fragilizadas dos nossos professores, pensar políticas de instituir ações eficientes e ação urgente que precisa ser discutida e assumida junto às redes públicas de ensino. Para aprofundar esse debate sobre saúde do professor, ouviremos profissionais que ampliarão e aprofundarão a questão de elaboração de políticas educacionais voltadas à melhoria de vida de nossos profissionais e esclarecer pontos importantes da legislação previdenciária no que tange ao afastamento de profissionais de magistério. Então, nesse momento, a doutora Maiquele e a doutora Bruna vão falar acerca um pouco desse processo. Então, só lembrando que nós temos um tempo cronometrado, né? Iniciamos, então, esse segundo momento com a doutora Maiquele Simes, que abordará indicadores e possibilidades de promoção de qualidade de vida junto aos professores da educação básica. A doutora Maiquele é formada em medicina, pós-graduada em saúde da família, família pública, especialista em medicina de família e comunidade, formada em terapia, pós-graduada em mestre de ciência em endocrinologia e nutrologia, professora de saúde do adulto e idoso em cursos de medicina, palestrante nos temas relacionados à saúde e à qualidade de vida. Então, a doutora Maiquele tem 25 minutos para suas exposições. Obrigada. Bom dia. Obrigada pela oportunidade, por poder falar de algo que me motiva e partilhar com pessoas que também podem motivar outras pessoas, né? E eu vou, então, a ideia é que eu possa falar possibilidades de promoção da saúde. Para que a gente possa trazer um pouco essa realidade, eu vou falar de alguns conceitos da promoção da saúde. Lembrando que eu sou da área da saúde, e sempre que eu falo com professores eu lembro esse fato. Eu não sou da área da educação, apesar de ser professora desde os 14 anos, eu sou da área da saúde. Então eu vou olhar para tudo isso como a gente pode, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto equipe, construir um dia a dia mais saudável. E a partir desses conceitos... Agora, por favor. Ligou? Aqui. Então, o conceito de qualidade de vida, que é o conceito da Organização Mundial da Saúde, é o conceito que fala que qualidade de vida ela é multifatorial, ela é individual. Então, a minha é diferente da tua, a da Sandra é diferente da Regina, cada um constrói na sua vida a qualidade de vida. Sendo multifatorial, ela tem vários fatores que levam o seu estímulo e a sua vivência, e ela precisa ser, eu digo que são sementinhas plantadas em vários fatores da vida. E a gente tem, na qualidade de vida, dimensões físicas e psicológicas. As pessoas costumam lidar com a qualidade de vida, quando a gente pega se tu vive bem, elas costumam relacionar somente as condições físicas. Então, por isso que às vezes saem aqueles conflitos de positividade e de negatividade, como a professora percebeu na pesquisa, na ideia de que quando eu estou bem, com o corpo bem, eu tenho a percepção que está tudo bem. Mas, na verdade, para o bem-estar, eu tenho a